Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar hoje sobre a Seudat Mashiach, a refeição de Mashiach, que nós temos como costume realizarmos no último dia de Pesach, Yom Aharon, o último dia que ocorrerá nesse ano, depois de amanhã, no domingo, começando no sábado à noite. A ideia de uma refeição de Mashiach surgiu por iniciativa do Baal Shem Tov, Rabi Israel Ben Eliezer, o santo Baal Shem Tov, que é o fundador do movimento racídico. Somente lembrando que na ascensão da alma dele, ele se encontrou com o próprio Mashiach no palácio celestial do Mashiach. Ele fez uma pergunta clássica do Talmud: Ei matai ka'atimar, quando o Senhor virá? Respondeu-lhe Mashiach: Lechesheyafutsu mainotecha chutza, quando você expandir as tuas fontes para fora. Não somente a água da fonte, mas a própria fonte, ou seja, locais onde as pessoas possam se inspirar em relação à filosofia racídica, o modo de vida dos Hassidim e uma visão mais mística, cabalística do judaísmo, aliado ao fervor e à alegria de se viver, a alegria de poder servir a Deus com todo o coração. Baal Shem Tov instituiu a refeição de Mashiach, porque o objetivo dele é trazer um assunto do estudo do Mashiach, mas de forma que ele seja materializado no nosso mundo físico e material, por meio de uma refeição. Depois, o quinto Rebbe de Lubavitch, ele fixou 4 copos de vinho, e a exemplo do Seder das primeiras 2 noites de Pesach, nós comemos matzah, tomamos 4 copos de vinho, e nessa refeição falamos bastante sobre aspectos do Mashiach. Porque justamente nos últimos dias de Pesach, porque esses Haftarah, o trecho lido do profeta após a leitura da Torá, tanto no 7º como no 8º dia de Pesach, se refere muito à época futura com a revelação do Mashiach. O Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, explicou que a ideia de expandir a fonte para fora, a ideia exatamente de um Beit Chabad, de uma casa de Chabad, do movimento racídico Chabad Lubavitch, um local que, além de ser uma sinagoga, é um encontro de judeus onde se pratica o estudo da Torá, a prece, a tzedakah e as mitzvot de uma forma geral, alimentando e realimentando e revigorando o próprio judaísmo. E foi isso que o Rebbe procurou fazer no mundo inteiro, uma verdadeira revolução espiritual, reavivando o judaísmo, reavivando as 7 leis dos filhos de Noé, extensivas a todos os povos do mundo, indistintamente, encabeçadas pela crença em um único Deus e a proibição da idolatria, etc. E o Rebbe procurou reavivar o judaísmo no mundo inteiro. E a ideia dessa refeição festiva, que é realizada no último dia de Pesach, e que falamos sobre Mashiach, é trazer esse assunto tão decisivo para o mundo, a tal ponto de consagrarmos uma refeição em nome da revelação do Mashiach. O Rebbe de Lubavitch procurou nos esclarecer que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana haveremos de agilizar ao máximo o processo irreversível e irrefreável da revelação
do Mashiach. Há muitos anos atrás, certa ocasião, o Rebbe, ele procurou dizer, já há quase 30 anos atrás, ele procurou, num pronunciamento público rápido que ele fez após a oração de Mincha, que se fala à tarde, ele começou surpreendentemente a falar a proferir um ensaio racídico e dentro de suas palavras, de repente ele começou a falar algo totalmente diferente. O Rebbe se dirigiu ao público local no 770, a sinagoga central do movimento racídico Rabat Lubavitch, e disse: olha, em relação à minha parte, eu fiz o possível e impossível para revelar o Mashiach. Fiz de tudo para revelar o Mashiach, mas agora eu passo essa função para vocês. E ele estava se referindo a todo o povo de Israel, que vocês possam realmente, com atos de bondade e solidariedade humana, revelar o Mashiach. E que vocês façam isso usufruindo as luzes do mundo de Tohu, é um conceito cabalístico, é um mundo onde havia muitas luzes e poucos recipientes para contê-las, e que possa usufruir em Keilim de Tikkun, nos utensílios do mundo da retificação, ou do mundo da correção, que é o mundo atual em que nós vivemos, o universo físico e material e os infinitos mundos espirituais. E que vocês possam ter êxito, porque eu fiz a minha parte, passo para vocês essa grande missão de revelar o Mashiach. Aí os Hassidim falaram, mas Rebbe, depois que o Rebbe chegou em separado, depois que o Rebbe se recolheu ao seu escritório, os Hassidim perguntaram por meio do secretariado do Rebbe, perguntaram, mas é difícil essa missão, porque o Rebbe ainda comentou, se houver 10 pessoas teimosas, determinadas e realmente que queiram de todo o coração, acho que o Rebbe estava exigindo num nível todo especial, que essas 10 pessoas que queiram o Mashiach, então ele vai aparecer, se elas insistirem no pedido, do fundo do coração o pessoal fica assustado. Será que não há 10 pessoas do mundo que realmente queiram que o Mashiach revele? Depois comentaram que extraoficialmente que o Rebbe tinha dito para um dos secretários, se houver 3 pessoas. Aí, os Hassidim falaram, Rebbe, mas está muito difícil tudo isso. Nós estamos praticando tudo que o Senhor está nos orientando. O que mais podemos fazer? Qual é a forma mais fácil para revelarmos o Mashiach? Aí o Rebbe deu a sua opinião final em relação ao assunto, que estudando sobre Mashiach e a redenção, de conformidade à orientação talmúdica, que está escrito no Talmud, que o templo foi destruído, então não temos mais as oferendas dos sacrifícios. Então como cumprirmos essas mitzvot se não temos mais, já há 2000 anos, como ofertar, trazer os sacrifícios em toda aquela santidade, como é sabido que 10 milagres se revelavam diariamente no Beit HaMikdash. Então está escrito no Talmud que todo aquele que estuda sobre o Korban Olá, que era aquele que era totalmente sacrificado no altar, todo aquele que estuda, Deus considera como se tivesse sacrificado de fato. Ou seja, Deus deu uma colher de chá nos últimos 2000 anos que nós não temos o templo sagrado erigido, de pé. Estudarmos sobre aquelas mitzvot que hoje em dia não podemos cumprir, os preceitos bíblicos, e que é a maioria dos preceitos. Hoje em dia, das 613 mitzvot, 613 preceitos bíblicos, nós temos uma média entre 150 a 180 preceitos que podemos cumprir. Então, a maioria absoluta não podemos cumprir. Então, o Talmud, que foi redigido e compilado totalmente sob inspiração divina, lá está escrito que todo aquele que estuda sobre o Korban Olá, o nome do Korban, chamado Olá, é como se ele tivesse ofertado no altar do templo. O efeito espiritual é o mesmo, a partir do estudo. Então o Rebbe quis dizer que estudar sobre o assunto de Mashiach e Geulah
é a forma de materialização desse assunto nesse mundo. E a refeição festiva chamada de Seudat Mashiach, que nós faremos agora no Yom HaCharon, no último dia de Pesach, é a efetivação na prática por meio de uma refeição um pouco similar ao Seder de Pesach, onde comemos matzot, onde cantamos nigunim, melodias racídicas, e onde tomamos 4 copos de vinhos. Há exemplo, similarmente, ao Seder de Pesach. E a partir dessa refeição, nós queremos definitivamente fazer com que os fluxos espirituais, a irradiação, de uma vez por todas, já desencadeie o processo da redenção e da revelação do Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.